Saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. A porção desta noite será do versículo 11 ao versículo 17. O zelo apostólico de Paulo com aquela querida igreja. Mas neste momento eu convido os irmãos a lerem juntos somente o versículo 14, que diz assim a palavra de Deus, todos juntos: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Curvemos as frontes e oremos. Eterno e soberano Senhor, eis-nos aqui diante da Tua santa palavra, nesta noite, neste domingo, Pai, em culto solene, adoração ao Teu santo nome, Pai, com adoração, com confissão de pecados, com intercessão e gratidão, e agora, Senhor Deus, com a ministração da Tua santa palavra. Liturgia conforme Tu tem nos ensinado, Senhor. E no nosso Senhor Jesus Cristo, rogamos que o Teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes neste momento, para que possamos ouvir Tua palavra, e rogamos que haja transformação nas nossas vidas, como o apóstolo Paulo nos diz, porque o amor de Cristo nos constrange, Senhor. Nós te pedimos que a Tua igreja seja vivificada, transformada, para a glória do Teu nome neste momento, em Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, essa pequena porção da palavra do Senhor, do versículo 11 ao versículo 17, mostra um aspecto extremamente importante na vida do crente. Um aspecto que todo aquele que foi chamado pelo Senhor deve manifestar, que é a transformação que a pessoa do Senhor Jesus manifesta e opera em nossas vidas. Esse pequeno trecho mostra o que verdadeiramente deve nos impulsionar e qual é a razão pela qual nós mudamos de vida. Por que nós deixamos de fazer certas coisas para fazer outras? Aqui, o apóstolo Paulo, nessa pequena porção da segunda carta aos Coríntios, faz um chamado àquela igreja em Corinto e a nós no Mindu nesta noite, para deixarmos de viver para nós e vivermos para aquele que morreu por nós. É por esse motivo e nessa pequena fala que eu estimulo os irmãos a pensarem agora, verdadeiramente, quais são as razões que lhes motiva a amanhã, segunda-feira, sair para trabalhar. Por que amanhã, segunda-feira, você vai sair para fazer as atividades que você tem e atender os compromissos que normalmente todos nós temos? Estudo, atividades do lar, cuidado com os filhos, socorro aos necessitados. Quais são as razões pelas quais você se esforça para mostrar que você tem uma vida piedosa? Qual é a razão que te inspira a buscar uma vida de santidade? Eu quero ser santo.
Qual é a verdadeira fonte de motivação que lhe estimula nessa peregrinação num mundo quebrado, num mundo caído e que tudo é tão difícil? Por que que a gente faz o que faz desta maneira, baseado em quais princípios bíblicos que nos estimulam para tomar decisões? Por que, meus irmãos, que você faz o que faz? Qual é a razão? Manter o respeito, o equilíbrio? Ou apenas para mostrar para as pessoas e não se sentir envergonhado? E percebam, irmãos, que muitas vezes a resposta para essas perguntas e essas reflexões, elas estão baseadas em coisas que até são lícitas. Quer o exemplo? Eu vou sair amanhã para trabalhar por causa do sustento. Eu preciso sustentar minha família. E isso é lícito. Ah, não. Amanhã eu vou sair para desenvolver as minhas atividades, levar os filhos, por causa dos meus filhos, porque eu quero que os meus filhos cresçam e se desenvolvam. Também é lícito. Às vezes nós tomamos como resposta principal a nossa família. Eu faço o que faço por causa da minha família. Deus no céu e a minha família na terra. E muitas vezes nós carregamos e abraçamos essas respostas dessa maneira. Mas hoje, meus irmãos, o apóstolo Paulo nos ensina ou nos faz relembrar aonde verdadeiramente deve estar a nossa força propulsora, o nosso estímulo, o nosso incentivo, a nossa motivação para fazer o que nós fazemos. Por qual motivo? E o motivo é o título do sermão nesta noite. É o que nós lemos no versículo 14. O amor que nos constrange. É por causa do amor de Cristo que nos constrange que nós fazemos o que fazemos. E se não for isso, hoje é a noite de mudar essas respostas. Reconhecendo que por vezes nós falhamos ao colocar no lugar errado a motivação e o estímulo das nossas ações, de ter uma vida piedosa, de buscar a santidade, de dizer, eu sou um crente lá da Igreja Presbiteriana do Mindu. O amor que constrange é o que o apóstolo Paulo fala à igreja em Corinto, do versículo 11 ao versículo 17. E como de costume, crianças, nós vamos dividir o sermão em 3 partes. Como é que esse amor constrange? Em primeiro lugar, versículo 11 e 12, levando ao temor do Senhor. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, como esse amor constrange? Versículo 13, 14 e 15, levando a amar a Cristo. E versículo 16 e 17, levando a ser nova criação. Como esse amor constrange? Levando ao temor do Senhor, levando a amar a Cristo, levando a ser nova criação. É dessa maneira que os argumentos serão construídos nesses 3 pontos, e eu convido os irmãos a olharem para o versículo 11 do capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios, que diz: E assim, conhecendo o temor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência vos reconheça. Meus irmãos, nos versos anteriores, um pouquinho mais atrás, a partir do capítulo 4, versículo 16, o apóstolo Paulo usa alguns argumentos explicando para aquela igreja por que ele não desanimava. Uma folha atrás, versículo 16, do capítulo 4, ele diz: Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Aqui ele mostra que ele estava sendo renovado para a glória do nosso Senhor. Ele mostra que ele era um habitante na cidade celestial, do versículo 1 ao versículo 5 do capítulo 5.
Ele sabia que ele não tinha uma casa terrestre nesse tabernáculo, mas haveria, e casa ele fala sobre o corpo, ele haveria de ter um tabernáculo fora. E era por essa razão que ele estava confiante nas promessas do Senhor Jesus, e ele diz isso do versículo 6 ao versículo 10. O versículo 10 do capítulo 5, ele diz: porque importa que todos nós aqui, compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ele está falando do juízo, o tribunal de Cristo, do qual todos nós haveremos de estar presentes. E a ligação com o versículo 10 fica evidente quando nós lemos no versículo 11, que ele diz: e assim, conhecendo o temor do Senhor. Ele sabia desse tribunal pelo qual nós estaremos, mas ele conhecia também o temor do Senhor. E ele fala de um conhecimento que estava entranhado. O apóstolo Paulo conhecia o Senhor. Ele e aquela igreja em Corinto sabia o que era o temor ao Senhor. E esse temor, meus irmãos, não é um temor de mente, de se tremer, apavorado, um temor de perturbação. Não. Ele fala de um temor de reverência, de conhecedor de quem Deus era verdadeiramente. Paulo, ele dizia: eu conheço, ou seja, sabedor do temor que se deve ao Senhor Jesus, ele falava do amor de Deus. O amor do Senhor é o que deve nos estimular. Porque o temor de Deus, meus irmãos, é a obediência reverente. Nós obedecemos reverentemente, não porque temos medo de Deus, mas porque o amor de Cristo nos leva a fazer isso. Nós lemos aqui o Salmo 2, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Salmo 2, versículo 11. Salomão, em Provérbios, capítulo 1, versículo 7, ele diz que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Um pouquinho mais na frente de Provérbios, capítulo 1, no versículo 29, Salomão completa: porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Paulo explica que o amor o leva ao temor de Deus, com uma reverência piedosa, com uma reverência santa, com uma reverência respeitosa. Ele diz aqui: conheço bem, em minha própria experiência, que o temor de Deus deve nortear os nossos corações a uma vida de piedade. O temor, conhecendo o amor de Deus, nós seremos estimulados a fazer isso. O que vem a ser esse temor de Deus? Abramos no Salmo 19, por gentileza. Salmo 19. Olha como o rei Davi nos ajuda a entender sobre o temor do Senhor. A partir do versículo 7, ele diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Percebam, meus irmãos, no versículo 7, que o salmista usa algumas palavras como sinônimo para a própria palavra de Deus. Ele diz que a palavra de Deus é a lei do Senhor.
Ele diz que a palavra de Deus é o testemunho do Senhor. Ele diz que a palavra de Deus são os preceitos do Senhor. A palavra de Deus é o mandamento do Senhor. A palavra de Deus é o temor do Senhor. O temor do Senhor é a sua própria palavra. E conhecedores da palavra dele, nós somos estimulados a viver em obediência. É isso que o apóstolo Paulo está escrevendo àquela igreja. E é isso que nós estamos dizendo para as crianças hoje. Crianças, desde cedo, aprendam. O temor do Senhor é a própria palavra de Deus. Se agarrem a ela, a própria palavra do Senhor. E conhecendo este temor, o apóstolo Paulo diz que ele buscava convencer pessoas à fé em Cristo. Na sequência do versículo 11 de 2 Coríntios, ele diz: persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. Deus sabia disso. A palavra aqui, cabalmente, é totalmente, completamente. Somos cabalmente, totalmente, completamente conhecidos por Deus. Deus era testemunha que a missão que foi dada para o apóstolo Paulo estava sendo cumprida. Ele não recebeu o evangelho e guardou. Ele saiu para convencer pessoas, para falar do amor de Cristo, para evangelizar as pessoas. E, irmãos, ele estava evangelizando familiares, ele estava evangelizando amigos, ele estava evangelizando nas praças. O apóstolo Paulo saía para falar do amor de Deus. Foi dessa maneira que ele viveu dentro daquela igreja. E é por isso que ele roga aos irmãos que eles examinem, para que eles puxem na memória e que reconheçam que ele fazia aquilo. Espero que também, versículo 11, a terceira oração, espero também a vossa consciência nos reconheça. É como se ele estivesse dizendo: se vocês analisarem com sinceridade, sejam honestos. Nós vivemos no temor de Cristo entre vocês. Vocês, honestamente, vocês darão testemunho disso. Eu fui irrepreensível dentro da igreja, porque nós agimos com o temor de Cristo, nós falamos do amor de Cristo, nós somos motivados pelo amor de Cristo. O apóstolo Paulo escreve, tentando convencer ou reconstruir, chamando a atenção daquela igreja, a maneira como ele estava caminhando. E quando ele constrói esse argumento, ele não estava fazendo propaganda de si. Versículo 12, ele diz: não nos recomendamos novamente a vós outros. Voltando um pouquinho, capítulo 3, versículo 1, olha o que ele disse. Começamos, porventura, outra vez, a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros ou de vós? Eu não estou fazendo propaganda de mim, eu não preciso disso. Não é essa a ideia. Um pouquinho mais na frente, capítulo 10, versículo 18, o apóstolo Paulo falou sobre isso novamente. Versículo 18 do capítulo 10, ele disse: porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Eu não estou dizendo isso para tentar me elevar no meio de vocês. Não, não é isso. Não estamos querendo reconhecimento das nossas habilidades, de realizações, de qualidade. Não é isso. Não é autopromoção. Nós estamos falando isso porque para que vocês tenham com o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. E, meus irmãos, nós passamos aqui 1 ano e meio pregando esta carta. Este sermão foi pregado no dia 18 de junho de 2023. E para que os irmãos entendam o contexto desta carta, Paulo estava preocupado com aquela igreja. Ele estava defendendo a sua autoridade apostólica. Paulo plantou essa igreja por 18 meses.
Lucas, em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 11, mostra que foi o próprio apóstolo Paulo quem ficou ali fazendo o trabalho como evangelista, cuidando daquela igreja. Então, após plantar aquela igreja, uma nova liderança assumiu os trabalhos. E aquela nova liderança começou a tentar desconstruir o caráter do apóstolo Paulo. Esse apóstolo Paulo, ele não é apóstolo. Ele nem prega o evangelho. Olha a vida dele, só sofrimento, só tristeza, açoites, prisão, naufrágio. Um apóstolo, um servo de Deus não tem problemas, é só prosperidade. Era isso que eles defendiam. Então eles estavam ali minando o ministério do apóstolo Paulo. Paulo sabia, chegou a informação até ele, que esses homens que foram levantados se intitulavam de superapóstolos. Olhe no capítulo 11, versículos 5 e 6, um pouquinho mais à frente, Paulo trata diretamente com eles, dizendo, capítulo 11, versículos 5 e 6, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. No original aqui é um superapóstolo. Versículo 6 ele diz, e embora seja falto no falar, não o sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Paulo está dizendo aqui que ele não tinha habilidades retóricas. Não era o forte do apóstolo Paulo convencer as pessoas. Possivelmente ele também não tinha essa capacidade de atrair a atenção de todos através de um discurso. Aqueles homens eram dotados dessas habilidades. E ele diz, olha, eu posso não ser desse jeito, mas no conhecimento de Cristo, isso vocês não podem dizer que eu não era. Ele assume que não tinha essas habilidades. E eles usavam as aparências do próprio apóstolo Paulo para minar. Abramos aí em 1 Coríntios, capítulo 4, voltando um pouquinho, porque ele escreveu a primeira carta aos Coríntios, dizendo que ele passou por algumas situações nada boas. A partir do versículo 9, do capítulo 4 da primeira carta, ele diz, porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós, sábios em Cristo, nós, fracos, e vós, fortes, vós, nobres, e nós, desprezíveis. Até a presente hora, sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo e escória de todos. Esse era o apóstolo Paulo. Então, esses judaizantes, essa nova liderança, chegou lá e falou, esse é o apóstolo de vocês? Não tem como. Eles estavam desconstruindo. É por isso que o apóstolo Paulo apela para a consciência. Ele apela para aquela igreja, para a sinceridade, a honestidade. Nós estamos aí e vivemos o amor de Cristo. Estavam tentando desconstruir. Ele não estava fazendo propaganda própria, mas ele estava dizendo, nós estamos dando a oportunidade de vocês responderem a esses aí que nós estamos agindo em Cristo. O objetivo era para que vocês tenham com o que responder. Porque quando nós estávamos com vocês, nós pregamos a Cristo. Nós conduzimos vocês à fé. Nós testemunhamos o amor de Cristo nas nossas vidas. Usem esses argumentos contra esses que estão aí tentando minar o nosso ministério. Paulo, meus irmãos, mostra
que o estímulo, que a força propulsora, que aquilo que incentivava ele a agir daquela maneira com aquela igreja era o amor de Cristo, era o amor pela igreja. O apóstolo Paulo, queridos irmãos, segundo as Sagradas Escrituras, se gastou com aquela igreja. 1 Coríntios diz que ele já tinha escrito uma carta. E 2 Coríntios diz que no meio entre a primeira e a segunda, ele escreveu uma carta também. Biblicamente, nós temos no mínimo 4 correspondências que o apóstolo Paulo entregou. Mas de maneira inspirada, nós só temos a primeira e a segunda carta. Mas isso só demonstra o zelo de um pastor com a sua igreja, com a igreja que ele plantou, com as ovelhas do pastor do rebanho. O apóstolo Paulo compreendia muito bem o amor do Senhor. Nós temos o hino 88, Amor Perene, que diz: Amava-me, Senhor, também quando imolado, por mim sofreu na cruz o meigo Salvador, o Santo de Israel, o teu Cordeiro amado, levando sobre si a culpa do pecado. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que eterno amor! O apóstolo Paulo compreendia o amor de Cristo. Ele agia por amor, e isso gerava questionamento dentro daquela igreja por meio daqueles falsos mestres. Era o amor de Cristo que levava o apóstolo Paulo a agir. O conhecimento do temor do Senhor levava ele a agir daquela maneira. Mas ele também nos diz que esse amor o levava a outro ponto, nosso segundo ponto deste sermão, versículo 13, 14 e 15. O amor que constrange nos leva a amar a Cristo. Versículo 13, ele diz: porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós outros. Enlouquecemos. Meus irmãos, chegou até o apóstolo Paulo de que ele era um louco. Ah, é? Nós somos loucos? Nosso Senhor Jesus também passou por acusação parecida. Lá em Marcos, capítulo 3, versículo 21, quando o Senhor Jesus volta para casa, ele diz Marcos, capítulo 3, versículo 21, e quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Tinha uma multidão lá fora querendo falar com o Senhor Jesus. Ele está louco. E o apóstolo Paulo sofreu a mesma acusação. Mas ele disse: eu estou louco? É para Deus. É por causa do Senhor que eu faço o que faço. A loucura da pregação já havia sido falada lá em 1 Coríntios, voltemos aí, capítulo 1, versículo 18. Ele escreveu também sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. Capítulo 18 do versículo 18 do capítulo 1 de 1 Coríntios. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Versículo 21, pouquinho mais na frente. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Versículo 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Versículo 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Versículo 27, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Percebam, meus irmãos, a loucura da pregação.
Imagina você chegar com o seu amigo do trabalho, da faculdade, da vizinhança amanhã e dizer que o nosso Salvador morreu numa cruz. Morreu? Não. Tem que descer com poder e glória e majestade. Não morre. Tem um louvor que diz assim: louco, fanático, extraterrestre. Alguém já te chamou assim? Cantar de um Deus que criou você, mas que você nunca o viu na TV. Isso é loucura! Isso é loucura para o mundo. E era isso que aqueles judaizantes estavam acusando o apóstolo Paulo. A morte de Cristo é uma evidência do seu amor por cada um de nós. E é esse amor que nos estimula, é esse amor que nos constrange. É esse amor que o apóstolo Paulo diz no versículo 14: pois o amor de Cristo nos constrange. E, meus irmãos, em nossa cultura, o verbo constranger traz um sentido mais negativo do que positivo. A ideia de constrangimento sempre é algo ruim. E essa palavra ela não nos ajuda muito. No original, esse verbo no grego, ele tem algumas variações. E o sentido aqui é um sentido de impelir, é um sentido de impulsionar. Tem uma versão, uma tradução da Bíblia que diz assim: pois o amor de Cristo nos impele. Uma outra versão: pois o amor de Cristo nos impulsiona. Uma outra versão: pois o amor de Cristo nos incentiva a avançar. E existe um sentido para esse verbo constranger que é de dominar inteiramente. O amor de Cristo nos domina por completo e nos estimula a viver para Ele. É esse amor que o apóstolo Paulo diz que ele é movido. As lutas na igreja sempre existirão, irmãos. Um povo de Deus que passa por aflição sempre existirá. A história sempre será a mesma, só mudam os personagens. E o amor de Cristo nunca muda. É Ele quem deve continuar nos estimulando, respondendo ativamente. O significado desse verbo de estimular é que Paulo e todos os crentes estão completamente dominados pelo amor de Cristo, de modo que todos nós venhamos a viver para Cristo. E às vezes nós colocamos as motivações das nossas ações em coisas pessoais. Como nós falamos na introdução, família, sustento, trabalho, dinheiro, estabilidade financeira e tantas outras coisas que nós levantamos como ídolos nos nossos corações. E todas as vezes que nós fazemos isso, nós quebramos o 8º mandamento e todos os outros, porque nós furtamos daquele que nos amou o direito de ser o primeiro lugar nas nossas vidas. Todas as vezes que nós colocamos algo no lugar que não seja o próprio Deus como estímulo, nós furtamos de Deus o que só pertence a Ele. E Paulo explica que a motivação de pregar o Evangelho, de viver para Cristo, de viver uma vida santa, é por causa do amor de Cristo que o estimula, que o domina, que o leva para a frente. É por causa de Cristo, meus irmãos. Isso deve ser a nossa motivação, deve estar na ponta da língua, deve estar sempre permeando as nossas ações. A força que deve nos impulsionar é o amor do Senhor. É por causa dele que a gente estuda para desenvolver as nossas provas. É por causa dele que nós saímos para trabalhar. É por causa dele que nós cuidamos do nosso lar. É por causa dele que nós trabalhamos. É por causa dele, meus irmãos. É por causa de Cristo. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Paulo nos traz também uma informação redentiva.
Ele diz: um morreu por todos, no final do versículo 14. Um morreu por todos, logo todos morreram. A morte de Cristo, meus irmãos, é uma substituição penal. Nós merecíamos essa pena e ele levou sobre si no nosso lugar. Essa é a ideia, porque um morreu por todos, logo todos morreram. Nosso Senhor sofreu a penalidade que era para a gente. E essa expressão de todos morreram refere-se à união que nós temos com o nosso Senhor. Todo aquele que está em Cristo tem uma relação com Cristo. Todos, sem exceção. E aqueles que estão em Cristo morreram para o pecado. Não continuam andando no pecado. Se afastam do pecado. Hoje pela manhã nós falamos sobre isso no livro de Oséias. Como o povo caminhava de maneira errada. E o Senhor Deus insistentemente falando, e todo dia eles andavam de maneira errada. E o Senhor chama: volta, arrepende-te, converte-te, muda a rota, muda a direção, porque agora vocês não são mais o mesmo. Tudo se fez novo. Ele morreu, versículo 15. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Abramos em Gálatas capítulo 2, versículo 20, por gentileza. Olha o que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, expressando muito bem essa ideia. Capítulo 2, versículo 20. Todos juntos, por gentileza. Logo, já não sou eu quem vive. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo. Cristo vive em mim. É dessa maneira que o apóstolo Paulo explica e refuta os seus adversários, dizendo que era o próprio Cristo que o dominava por inteiro e o estimulava a cuidar daquela igreja. E esse argumento, meus irmãos, eles jamais poderiam utilizar, porque eles eram movidos pelas próprias ambições. Em 2 Coríntios, capítulo 2, voltando para a nossa carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 17, Paulo disse como é que aquela liderança estava se comportando. Falou sobre eles, versículo 17 do capítulo 2. Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Ele não estava mercadejando, mas aquela liderança estava negociando, vendendo a palavra do Senhor, falando de dinheiro, arrancando o que não deveria arrancar deles, estavam agindo de acordo com as próprias ambições. E, infelizmente, essa é uma prática muito comum nos dias de hoje. Nessa mesma carta, capítulo 11, um pouquinho mais na frente, Paulo fala mais um pouquinho sobre essa liderança. Capítulo 11, versículo 13. Olha o que o apóstolo Paulo diz a respeito deles. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Eles não tinham o amor do Senhor Jesus. Não era o amor de Cristo que os dominava e os levava. E, meus irmãos, quando uma igreja é dominada pelo amor de Cristo, argumentos mundanos jamais derrubarão essa igreja. Quando esta igreja, e enquanto esta igreja
estiver bebendo das sagradas escrituras, haverá santificação, porque falsos líderes não os levarão. Uma igreja saudável, biblicamente, jamais abrirá espaço para heresias e falsos ensinos. O estímulo é que todos continuem estudando, orando, buscando a palavra do Senhor. Não se afastem das sagradas escrituras, jamais, e que ela verdadeiramente continue sendo a única regra de fé e prática na vida desta igreja, para que ela continue sendo biblicamente saudável. Mas quando o apóstolo Paulo fala aqui que todos morreram, voltando para o nosso texto, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo. O apóstolo Paulo não está ensinando aqui nesse todos o universalismo, que é a ideia de que todo mundo é salvo, todo mundo vai estar no céu. Não, não é isso. Porque, meus irmãos, defender o universalismo é negar a existência do inferno. E o inferno existe. E todo aquele que não tem Cristo é para lá que vai. Não tem escolha. Não existe salvação sem a pessoa do Senhor Jesus. Não existe céu sem Cristo. E quando ele diz que o Senhor Jesus morreu por todos, ele está aqui dizendo que são todos os seus, todos os eleitos. A obra de Cristo é perfeita. E um querido pastor e reformador chamado João Calvino, certa vez disse: tanto mais desprezível é a estupidez daqueles que abrem as portas do céu para todos os ímpios e descrentes, sem a graça daquele que as Escrituras ensinam ser a única porta pela qual entramos na salvação. É estupidez dizer que todos vão para o céu, se só existe um caminho, e esse caminho é a pessoa do nosso Senhor Jesus, porque Cristo morreu pelos seus, todos os seus. É pela morte de Cristo que a pena de morte pelo pecado foi paga para todos os seus perfeitamente. Meus irmãos, ele, Cristo, nosso Senhor e Salvador, morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si. Vivam para ele, porque a cruz liberta a um novo modo de vida, que é o nosso terceiro e último ponto, levando a ser nova criação. Versículo 16 diz: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E, meus irmãos, a palavra conhecendo aqui é uma palavra que aparece algumas vezes nesse trecho nesta noite. O versículo 11, ele diz, e assim conhecendo, depois ele diz cabalmente conhecidos, e agora no versículo 16, por 3 vezes ele usa a mesma palavra conhecer. Conhecer por completo. E assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Paulo está dizendo assim, meus irmãos, versículo 16, na nova versão transformadora, uma outra forma de ler o versículo 16 é: não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Antes do Senhor nos chamar, meus irmãos, para quem não nasceu no berço evangélico, nós tínhamos o entendimento de Cristo conforme o mundo, antes do chamado amoroso para servir a Cristo. Paulo está dizendo que julgava as pessoas pelas aparências. Ele avaliava as pessoas por critérios errados. E agora ele não faz mais isso. E Paulo era um judeu, religioso, piedoso, praticante, obediente da lei, conhecedor do Deus do Antigo Testamento, criado aos pés de Gamaliel. Ele sabia, mas ele era cego.
O mesmo cego que nós falamos hoje pela manhã em Oséias. E Paulo está dizendo que agora houve uma mudança. Houve uma nova maneira de ver as coisas. Parece que aquelas escamas caíram e ele começou a enxergar tudo novo. Ele teve uma nova cosmovisão. Agora ele tinha as lentes do próprio Senhor Jesus para compreender o caminho da salvação. E todos aqueles que estão em Cristo são nova criação. Os irmãos devem lembrar quem era o apóstolo Paulo, um perseguidor da igreja. Abramos lá em Atos capítulo 9. Lucas registra como o apóstolo Paulo era. Atos capítulo 9, versículo 1. Olha o que Lucas escreve a respeito de Saulo, o apóstolo Paulo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, que eram cristãos, assim, homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Percebam que Lucas, um pesquisador médico que fez uma pesquisa acurada para escrever o Evangelho segundo Lucas, ele usa aqui dizendo que Paulo respirava ainda ameaças e morte. Estava com sangue nos olhos. Era dessa maneira que o apóstolo Paulo via a igreja de Cristo naqueles dias. E ele não só via daquele jeito, ele pediu cartas, ele pediu um mandato de prisão para aqueles homens, para que levasse preso. Um pouco mais à frente, no capítulo 9, versículo 13, o Senhor Deus levanta Ananias para que fosse lá impor as mãos. E Ananias, quando percebe quem era que o Senhor Deus disse para impor as mãos, ele disse, versículo 13, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Quantos males o apóstolo Paulo estava fazendo para aquele grupo de pessoas que receberam o evangelho e tinham uma nova cosmovisão. Esse era o apóstolo Paulo. E o que ele diz agora no versículo 16? Eu julgava errado. Eu fazia errado. Tudo mudou para o apóstolo Paulo lá naquela estrada em Damasco, quando o Senhor aparece para ele e diz, vem Paulo, eu vou te usar, meu filho. Você agora é meu. E todos nós, ou a grande maioria, tem uma estrada em Damasco, onde o Senhor disse para a gente, filho ou filha, vem. Vem. E às vezes, a gente não vem. O apóstolo Paulo diz, tudo se fez novo. O apóstolo Paulo diz assim, daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, antes conhecemos Cristo segundo a carne. E já agora não conhecemos deste modo, nós seguimos a Cristo. É esse amor de Cristo, igreja em Corinto, que me impulsiona. É por causa dele que nós mudamos. E ele diz no versículo 17, e assim, já que tudo está novo, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Meus irmãos, tudo se fez novo. Todo aquele que está em Cristo se tornou nova criatura. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Percebam que, meus irmãos, que Paulo condena todo e qualquer tipo de excelência humana, porque está em Cristo.
uma renovação do coração. Houve uma transformação na vida do apóstolo Paulo. Aquelas coisas antigas passaram. Agora tudo se fez novo. E por causa dessa nova criação, nós somos estimulados a viver para o Senhor. É esse o chamado do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não está falando de qualidades, de habilidades que aquela liderança tinha. Não era a erudição, não era a eloquência. Era o amor de Cristo. Era isso que estimulava. E às vezes, irmãos, nós temos algumas habilidades e nós não queremos usar. E às vezes a gente acha que não tem habilidade e diz: eu não posso, eu não vou fazer. Mas cada um que está aqui dentro nesta noite foi chamado pelo Senhor para servir ao Senhor. Não necessariamente na igreja, mas no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, para demonstrar o amor de Cristo que opera na vida daquele que é nova criatura. Meus irmãos, a recomendação do apóstolo Paulo aqui é que a força motivadora não seja as habilidades, mas que seja o próprio Cristo. Era isso que ele estava dizendo para aquela igreja. O que eu faço por amor ao Senhor. Mas tem um ponto muito importante para falar aqui. E devemos perceber que o apóstolo Paulo ele também exorta a própria igreja. Porque a ideia aqui, meus irmãos, não é confrontar somente a vaidade daqueles falsos apóstolos, aquela liderança equivocada que estava lá, mas também corrigir os padrões artificiais que aquela igreja estava usando. Porque o julgamento daquela igreja era segundo as aparências. Porque se o apóstolo Paulo tem que dizer que, olha, não é a aparência, é Cristo, significa que tudo aquilo que ele ensinou para aquela igreja, eles não estavam seguindo. Eu não ensinei nada disso para vocês. Paulo mostra que, aos olhos daquela igreja, a aparência externa era considerada mais do que a verdadeira sinceridade. A igreja estava julgando errado. A igreja estava longe da palavra de Deus e não estavam mais seguindo o evangelho que o apóstolo Paulo entregou. E por vezes, meus irmãos, enxergamos erros parecidos nos dias de hoje. A igreja se prende em coisas externas, em aparência. É só abrir as redes sociais e ver líder religioso descendo de helicóptero no estádio e uma multidão querendo ouvi-lo. É só abrir as redes sociais e ver líder religioso com milhões de seguidores e todo mundo indo porque ele é o cara do momento. É só abrir a rede social e ver gente que era pastor sendo chamado de influencer. A igreja sendo movida por aparência. E o evangelho de Cristo deixado de lado. Paulo nos mostra que todo aquele que ainda não recebeu a renovação do Espírito de Deus não tem direito na igreja. Um coração que não está com Cristo não tem espaço na igreja do Senhor. Fazer as coisas para aparecer para os homens também está no lugar errado. Certa vez foi falado neste púlpito sobre isso. Eu quero servir a igreja, mas eu quero se for em tal lugar. O coração é enganoso, irmãos. O Senhor haverá de continuar cuidando da sua igreja. Mas a soberania de Deus jamais anulará a responsabilidade do homem. São duas verdades bíblicas que, por vezes, a gente quer conciliar, mas não há necessidade de conciliar. Só precisamos tomá-la como verdade que Deus sim é soberano e que nós também temos responsabilidades e deixar a preguiça de lado e servir para o propósito qual Deus nos chamou.
Deus haverá de cuidar da sua igreja. E Paulo escreve isso em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Eu convido os irmãos a abrirem. Chamamos isso da perseverança dos santos na doutrina reformada. Filipenses 1,6 diz: Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Paulo nos diz que todo aquele que está em Cristo é nova criatura. E essa palavra em grego aqui, criatura, ela possui também algumas variantes, assim como constranger. Essa criatura aqui é um ato de construir, de criar, criação. E uma boa tradução, todo aquele que está em Cristo é nova criação. Percebam que a redenção em Cristo envolve toda a criação, todo o cosmos. Aquilo que se destruiu lá em Gênesis e que o pecado afeta toda a criação, em Cristo é renovado. Em Cristo tudo é refeito. É por causa dele. Nós nos perdemos muitas vezes em pecado, mas em Cristo tudo foi refeito. Isso deve estimular em nós uma mudança de vida. E por vezes a gente não percebe isso. É essa nova vida, meus irmãos, que nos impulsiona a servir. É essa nova vida que deve ser a força motivadora para todas as esferas das nossas vidas. Todas as esferas. É esse o amor de Cristo que nos leva e nos motiva. Como esse amor nos constrange. Nós vimos no primeiro ponto, levando ao temor do Senhor. Em segundo lugar, vimos que é levando a amar a Cristo. Versículo 13, 14 e 15. E em terceiro lugar, esse amor nos constrange, levando a ser nova criação. Meus irmãos, em resumo, o apóstolo Paulo diz bem assim, parafraseando os versículos 11 ao 17. Querida igreja, nós conhecemos o temor do Senhor e por isso nós procuramos convencer mais pessoas. E Deus sabe que nós somos sinceros e nós esperamos que a consciência de vocês relembrem como nós nos comportamos aí. Estamos nos recomendando? Fazendo propaganda? Não, não é nada disso. Nós estamos dando a oportunidade de vocês usarem o nosso amor em Cristo contra essa falsa liderança que está aí. Vocês estão se orgulhando com a aparência deles, mas não é para fazer isso. Esses falsos mestres estão tentando desconstruir o nosso ministério. Se nós parecemos loucos pregando a Cristo, nós fazemos isso para a glória de Deus. E se mantemos o juízo, é para o bem de vocês. De qualquer forma, é o amor de Cristo que nos constrange, nos estimula, nos impulsiona, nos domina por inteiro e nos faz caminhar. Porque nós cremos que Ele morreu por todos e também com Ele todos morreram para o pecado. Pois se Ele morreu por todos, nós recebemos uma nova vida. E é essa nova vida que deve nos estimular. Versículo 16. Portanto, não julgamos mais ninguém do ponto de vista humano. Nossa cosmovisão é outra. Em outros tempos, pensávamos fora de Cristo, mas agora o conhecemos de maneira totalmente diferente. E assim, queridos irmãos, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A velha vida? Essa não existe mais. Uma nova vida teve início para a glória do nosso Senhor. Amém. Esse é o trecho desta noite, meus irmãos. E em primeiro lugar, como aplicação, se você que está aqui ainda não tem a Cristo, você ainda está governado pelo próprio pecado, pelas próprias ambições. A nova vida, ela é um convite. É um convite ao arrependimento, a entregar-se ao Senhor verdadeiramente, a se afastar das coisas mundanas e a seguir o alvo.
Arrependa-se e creia no Senhor Jesus como um único e suficiente Salvador. Esse é o primeiro ponto deste sermão. Em segundo lugar, querida igreja, o amor de Cristo deve nos estimular sempre, nos incentivando, nos encorajando a compartilhar o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Que esses muros não sejam impeditivos para que esse bairro conheça essa igreja. Sempre é falado isso. Mas que verdadeiramente essa igreja continue com coragem para compartilhar o Evangelho do nosso Senhor Jesus para outras pessoas, para que conheçam o mesmo Cristo que nos chamou lá naquela estrada em Damasco. Que essa igreja continue sendo conhecida como uma igreja que prega a palavra de Deus, que pratica os sacramentos, que exerce a disciplina eclesiástica. Que essa igreja continue sendo forte na palavra do próprio Senhor. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, devemos viver uma vida autêntica, pura, legítima, genuína, verdadeira. Paulo enfatiza que ele não busca a recomendação ou aprovação de homens. Ele busca a aprovação de Deus, vivendo, buscando agradar ao Senhor, ao invés de agradar às pessoas. Às vezes nós somos levados a arrumar os bancos da igreja, a ligar os ar-condicionados, a pintar e desenvolver as atividades para que a igreja ache alguma coisa. Por vezes nós somos tentados a achar que o culto é para agradar aos nossos próprios corações. Por vezes nós queremos uma liderança que nos agrade, ao invés de agradar ao Senhor. Porque tudo que nós fazemos muitas vezes é para a gente e não para o Senhor. Mas nós somos chamados para viver uma nova identidade. Uma identidade que é encontrada no próprio Senhor, que morreu por nós, que morreu no nosso lugar. Meus irmãos, nós não somos mais definidos pelas nossas falhas e pelos nossos pecados passados, porque nós somos redimidos e transformados em Cristo. E essa verdade deve nos encorajar a viver de acordo com quem somos em Cristo, lembrando-nos de nossa nova identidade e agindo conforme a nova identidade que nós temos. Nós somos cristãos, servos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, até o dia em que Ele voltar. E para a glória dele, que essa igreja continue manifestando a graça redentora do nosso Salvador, agora e para sempre. Amém. Curvemos as frontes e oremos. Senhor Deus, Pai eterno, nós te agradecemos em Cristo, nosso Senhor, por tua palavra. Que essa igreja, Pai, tua igreja, não se afaste. Nem para a direita, nem para a esquerda. Que o teu evangelho seja proclamado aqui, Pai. Que ela cresça, multiplique, Pai. Não para mostrar ao mundo, mas para que o teu povo, Pai, seja reunido. Que o amor de Cristo, Pai, continue estimulando, impulsionando e dominando, Senhor, o teu povo. Nós esperamos isso, Pai, em Cristo nosso Senhor, para a glória do teu santo nome. Amém.